Olá, meus amados, a paz e o amor do Altíssimo. Amados, entendimento muito importante, né, para vocês saberem a respeito daqueles sermões, né, que Jesus ele dava ali. Se você ver nos evangelhos aí, você vai entender. Amados, quando Jesus fala, você entende que ele se refere, né, à antiga aliança, como Moisés falava, mas ele fala já transformando para a nova aliança. Você vai ver que ele fala do adultério, ele fala se alguém ficar com raiva do seu irmão, né? Então, amados, já é todo o entendimento para você transformar para o espiritual, para você não ficar preso no carnal, porque se você ficar preso no carnal, você vai entender adultério como adultério carnal aí que a criatura comete na carne. Não é esse adultério de esposo e marido aqui da carne, porque esse não conta no plano espiritual. Você já tem que entender que Jesus já está se referindo ali a uma pessoa espiritualizada, né? Uma pessoa que já está no Espírito de Deus. Então, quando ele fala ali, se alguém ficar com... Por isso eu falo, se alguém ficar com raiva do seu irmão, primeiro vá reconciliar com ele, para depois levar a oferta ao altar. O que significa isso, amados? Porque quando você está com raiva do seu irmão, quando você causou uma raiva do seu irmão, você não pode ofertar no altar, porque você não está ligado ao Espírito. Então, o que você ofertar no altar vai ser algo mal que vai estar no seu coração, né? Então, você não está ligado a Deus. O que é oferta no altar? Oferta no altar é essa oferta que você faz, é um entendimento, é uma palavra, né, que você está dirigindo para a salvação de almas, né? Você está dirigindo algo bom. Então, uma vez você estando com raiva, uma vez o seu espírito estando ferido, você não vai ter esse espírito agindo em você, né? Por isso que ele fala do adultério, né? Se alguém adulterar, foi dito na Moisés, né, que quando adulterar dava uma carta, né, de divórcio, né, tal, para a esposa. A esposa aí, amados, você já vai transferir a esposa física para a esposa espiritual. Quem que é a esposa espiritual? É o Espírito Santo, né? É a palavra, é a comunhão aí que você tem com o entendimento, com a palavra. Então, se você adulterar contra a palavra, o que é adulterar, amados? Adulterar não é esse adultério que você entende pelo mundo. É o adultério do pensamento. É quando você pensa em algo que não está no espírito, né? Porque isso é natural da criatura humana. Quando você se voltar para Deus aí em espírito, você vai ver que isso é natural. São hábitos naturais. Então, esse adultério é um hábito natural da criatura. Não é o adultério de você ir lá fisicamente, não, que isso daí já nem conta para a pessoa que está com o Espírito Santo, né? Isso daí já não é adultério, isso aí ela já está uma blasfêmia contra o Espírito, entendeu? Então, o adultério, que ele quer dizer, é o pensamento, no pensamento é o adultério. É quando você pensou ali algo que não faz jus com o Espírito, né? Então, não significa, em hipótese, imoralidade sexual, não. Não tem essa, não é definindo esse assunto, não. Quando fala esse adultério aí, pode ser um pensamento que você viu algo ali do mundo ali, que não, porque Jesus falou, né? Quem tem parte com o mundo não tem parte com ele. Então, se algo do mundo ali te agradou, isso é um adultério que você está cometendo contra o Espírito Santo. Então, automaticamente, você é jogado no inferno. Por isso que fala do inferno ali. Esse inferno, amados, é justamente porque esses servidores de fogo do Pai, eles vão vir te castigar, né? Porque quando você é do Pai, você é castigado, né? Então, aqueles que ele ama, que são os que ainda não têm o Espírito Santo, que ele ama, ele corrige para que venha ter o Espírito Santo. E os que já têm, ele castiga, né? Porque uma vez você estando adulterando aí, ele precisa te castigar para você entender que você está avançando o sinal vermelho, que você não pode. Então você vai sentir uma dor ali na cabeça, alguma coisa, um aborrecimento, você não vai ficar bem. Então você tem que voltar, né, para o Espírito para você ficar bem. Por quê? Porque talvez algum motivo você... o Espírito, amados, ele te dá muita revelação, ele te dá muita direção das coisas. Então, às vezes, você fica no entendimento superior às pessoas que não têm. Então, você pode se distrair ali e escarnecer, fazer alguma coisa que vá contra o Espírito, né? Então, o Espírito, você tem que ter um equilíbrio, você não pode sair desse equilíbrio, né? Você não pode ser aquela pessoa totalmente brincalhona ou aquela pessoa reservada, totalmente séria, fechada. Você tem que ter um equilíbrio, porque o Espírito ele te dá esse equilíbrio, né?
você vai conviver com equilíbrio, você vai ter uma forma de lidar equilibrada, né? Então, quando você sai desse equilíbrio, você vai ser acusado ali. Porque o espírito, amados, ele é muito detalhista, assim, ele é muito. Porque ele é para te corrigir, ele é para te corrigir, para você se tornar uma pessoa espiritual. Então você entende a vontade do Pai, né? O Pai, ele quer te tornar uma pessoa, né, espiritualmente ligada a Ele, né? Pura, santa, pura, sem mácula, né? Então, quando qualquer coisinha que você está fazendo ali, ele tem que te avisar, né? Então você é castigado. Então aquele que é filho é castigado. Então quando fala aí, né, nessa parte aí do adultério, é exatamente tudo espiritual, amados. Quando você tem que, aí ele fala, ó, vá, antes que a pessoa te leve ao tribunal e leve para o juiz, e o juiz te leve ao carcereiro. O carcereiro é justamente o Satanás aí, né? Então o juiz é Deus. Então quando você se reconcilia com a pessoa, o que quer dizer reconciliar? Não é ir lá pedir perdão, porque a pessoa nem vai estar próxima, não tem nada a ver, né? Então isso ele está falando, não é em assuntos graves, porque se você, em assuntos graves que você não conseguiu se redimir, você não teria o Espírito Santo, né? Então ele está falando em assuntos do dia a dia corriqueiro, né? Para você aprender a lidar com o Espírito, né? Para você lidar, para você caminhar na direção do Espírito. Por quê? Uma vez você rompendo com o Espírito, você não tem mais as inspirações, elas vão fugindo de você, elas não vêm. Então você já não tem oferta no altar. Então, para você ter oferta no altar, para dar, você tem que estar ligado ao Espírito, você tem que estar com o coração puro, você tem que estar bem, você tem que estar amando as pessoas. Então, se você tiver com alguma raiva sutil aí dentro de você, você já não pode ofertar no altar. Por quê? Porque a gente dá o que tem dentro da gente, né? Jesus fala noutra passagem, né? A boca fala que o coração está cheio. Então, se você tiver com o coração cheio de mágoa, você vai oferecer coisa ruim, né? Então, o entendimento que você vai passar é ruim, não é um entendimento de amor. Então, você tem que estar com o coração sempre cheio de amor, né? O Espírito é isso, ele vai estar sempre ligando esse amor que está em você, que é Deus, né, com o entendimento. Então, os frutos serão frutos bons, né? Serão frutos de vida, frutos novos, né? de vida nova, de frutos espirituais, não são mais frutos carnais. Então, amados, o entendimento é todo esse. Então, uma pessoa que está espiritualmente ligada ao Pai, ela não pode blasfemar contra o Espírito, né? Ela não pode negar o Espírito, né? Então, quando o Pai fala aí em adultério, esse adultério aí são coisas simples, corriqueiras do dia a dia, né? É quando você ainda está vestido de uma criatura velha, né? Você já tem o Espírito do Pai, ele já está agindo em você, você está evoluindo, você está crescendo, mas você ainda é uma criança no Espírito, né? E toda criança, ela erra, né? Toda criança, ela tem erros ali. Então, esses erros o Pai vai corrigindo um por um, né? Então, dia a dia ele vai corrigindo. O Pai é amável, amados. Ele vai fazer tudo para o seu melhor. Então, você tem que entender. Então, quando vier a correção, ele já corrige, já te ensina. Por quê? Quando vier a correção, para você não ficar amaldiçoando, né? Achando que você não merece, que é algo ruim. Não, amados, é algo bom, né? É que você precisa. Então, você tem sempre que receber de bom grado, agradecer ao Pai por estar te corrigindo, né? Agradecer Ele pelo ensinamento, pelo entendimento. E quando você se coloca em paz, com o coração bom, Ele vai te explicando, ó, isso é assim porque é assim. Eu estou te corrigindo assim porque você fez isso assim, entendeu? Então, ele vai te corrigindo, você vai crescendo espiritualmente, né? Você vai desenvolvendo espiritualmente. Então, é isso. Então, você vai ver lá, quando ele fala não matarás, né? Aí ele fala assim, porém eu te digo para não ficar com raiva. Por quê? O que é a raiva, amados? Ela já é suficiente para matar uma alma espiritual, entendeu? Então, a raiva já mata. Porque o pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Então, a pessoa que não está espiritualmente ligada, ela não vai entender. Ela vai achar que é uma coisa simples, ter raiva, né, amaldiçoar, brigar. Para ela, isso são detalhes, são coisas simples, não tem importância. Mas para uma pessoa que já está espiritualmente ligada, tem toda a importância, né? Porque tem milhões de almas aí para serem salvas, né? Então, você tem esse entendimento de que você precisa estar sempre ligado espiritualmente ao Pai, né? Para que você não fazer frutos
de morte, né? Esses frutos aí são frutos de morte. Então, quando você entende isso, tudo fica mais claro, tudo fica melhor para você lidar. Porque, amados, a pessoa que não está espiritualmente ligada, ela não entende que uma simples raivinha, uma simples conversa maldosa, uma simples brincadeirinha gera a morte do irmão, mas ela não entende isso. Para ela é normal porque ela ainda não teve o nascimento com o Espírito, né? Então a pessoa que é espiritualmente ligada, ela tudo para ela faz sentido, né? Então não é como os detalhes fazem sentido, é diferente. Por isso que fica difícil a convivência, né? No meio das pessoas que não estão espiritualmente ligadas por conta disso, né? Fica difícil porque as pessoas, para elas é normal, né? Tem gente que o pecado para ela, a imoralidade sexual é uma coisa normal, né? Uma coisa que todo mundo pratica, só que elas vão pagar por isso, mas infelizmente elas não sabem, né? Eles não sabem, até acordavam, né? Então a missão de quem está espiritualmente ligado ao Pai é amar essas pessoas, né? Acolher essas pessoas e aos poucos ir abrindo a visão delas, né? Que o sofrimento é devido a isso, que às vezes uma doença que adquiriu, às vezes uma coisa que adquiriu, é tudo decorrente disso, né? Então você vai crescendo em espírito e em verdade. Então você pode estar ajudando as pessoas porque você vai desenvolvendo o espírito, né? Então a pessoa que ela não está ligada ao Pai em espírito, ela não vai entender. Ela vai achar que é uma coisa normal, porque ela não consegue enxergar a consequência, né? Ela não consegue enxergar que uma simples brincadeirinha, uma simples conversa maldosa mata um espírito, mata uma alma, né? Mata uma alma lá na frente. Então ela não consegue enxergar. Ela não consegue enxergar o tamanho da consequência do pecado. Então, quem está espiritualmente ligado ao Pai já consegue enxergar. Então, você sabe que são detalhes que vão gerar morte, né? Então, a pessoa você já evita. Então, por isso que o apóstolo Pedro, né, ele fala, né, que para você fugir da roda dos escarnecedores, para você não falar palavras indecentes nem em pensamento, você nem roda, nem não seja motivo de conversa entre vocês, né? Essas coisas indecentes. Por quê? Porque o apóstolo ali ele chama a atenção porque ele sabe das consequências. Qualquer palavrinha, né, causa um prejuízo enorme, né, na vida da pessoa, e a pessoa que não está espiritualmente ligada ao Pai, ela não entende isso, né? Ela causa um prejuízo que é uma morte que paga pela vida inteira por uma simples palavrinha. Então ela não tem esse entendimento, né? Então a pessoa que não está ligada ao Pai, ela não tem esse entendimento porque ela não consegue enxergar a consequência. Mas quem está já consegue enxergar, né? Então é isso, amados, que a paz e o amor do Altíssimo esteja aí te abrilhantando em mais esse entendimento.